essa questão do racismo, né? E dessa. Eu me recordo recentemente, só dei uma entrevista para o Neumann, o José Neumann Pinto, que inclusive é nosso colunista. O senhor disse que o IBGE se tornou um órgão ideológico no governo do Fernando Henrique, né? Por mudar a forma de classificação racial no país. O senhor disse que os negros compõem, na verdade, 10% apenas da população brasileira e que sua representatividade foi inflada pela soma de pardos, o que elevaria o percentual para próximo de 60% da população nacional. E que essa mistificação não contribui para resolver os problemas do país. Por favor, esclareça isso, porque eu acho que isso está associado. Eu gostaria também da gente avançar nessa questão do racismo estrutural, entender um pouco melhor, porque eu acho que essas declarações, esse seu posicionamento, de forma bastante lúcida e corajosa, se transformou na pedra no sapato do movimento negro no Brasil. Agora vamos ver isso. A sociologia marxista brasileira, desde começo da década de 60, final da década de 50, importou as categorias raciais americanas para o Brasil. Isso é uma tradição alienada da sociologia, e mais curioso, da sociologia marxista no Brasil. Ela copia a matriz americana de classificar o mundo como só existissem pretos e brancos. Esquece que o Brasil é um país mestiço, fecha os olhos para isso. Você vai ver isso, Fernando Henrique Cardoso, num dos primeiros livros dele, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Ele analisa o assunto fazendo de conta que o Brasil só tem preto e branco. Não existem mestiços. Embora ele, sendo mulato, e tendo um apelido, ele era conhecido, o apelido dele na universidade, na política, era um mulatinho. E ele mesmo chegou a dizer, eu tenho um pé na cozinha. Mas ele esquece que o Brasil é um país maioritariamente mestiço, basicamente, predominantemente mulato, cafuzo, caboclo, e reduz isso ao padrão americano, ao binarismo racista americano, que é antibiológico, é negacionista, faz de conta que não existe cruzamento genético, não reconhece socialmente a mensagem, o contrário do que acontecia no Brasil. Então eu vejo uma linha de continuidade nesse sociólogo, jovem sociólogo marxista, que traz para aqui e lida só com categorias raciais americanas para analisar o Brasil, e o presidente da República, que quando apresenta o Plano Nacional dos Direitos Humanos, em 1996, determina que o IBGE desconsidere a existência dos mestiços e que os pardos sejam incluídos forçosamente na categoria negros, no contingente negro da população, é o que está escrito no Plano Nacional dos Direitos Humanos, em 96. Quer dizer, o Fernando Henrique institui isso no IBGE, obriga o IBGE a fazer isso. No governo Lula, essa coisa do IBGE vai para todos os órgãos do governo federal. O Brasil, então, vira uma nação de negros e brancos. Aquela música de Ari Barroso fica parecendo que ele está lidando com outro planeta, quando ele fala Brasil brasileiro, meu mulato, insoneiro, não. Não existe mulato no Brasil. Não tem mais mulato. Só existem negros. Agora, os negros, eu até exagerei um pouco falando com o Neumann, porque é menos. Os negros chegam a 8% da população. 47% são considerados pardos. Esses pardos viram negros. Isso é uma fraude enorme. Não só aí, de enfiar os pardos, obrigarem os pardos a serem negros, e já no governo Lula isso virá lei. Em 2010, isso ficou obrigatório, quando o Estatuto da Igualdade Racial vira lei no Brasil, aprovado pela Câmara e pelo Senado. E ninguém protesta. Agora, então, pega essa grande maioria parda e vai inflar um contingente negro e criar esse campo racial polarizado no Brasil, como que existe nos Estados Unidos. É tudo copiando a matriz. E isso é uma falsificação do Brasil. E essa falsificação do presente e da história do Brasil, o governo se encarrega de transformar em política educacional oficial. Vai para os parâmetros curriculares do ensino, vai para tudo.
e vai determinar as políticas públicas. Agora, é curioso que se você pega boa parte do norte de Minas, o sertão nordestino, o vale amazônico, os pardos, poucos pardos são descendentes de negros. Eles são predominantemente descendentes de brancos e índios, especialmente no vale amazônico, em cidades como Manaus e como Belém. Agora, você pega essas pessoas de lá, que não tem uma gota de sangue negro, eles são definidos como negros pelo governo brasileiro. Isso fica ridículo. O IBGE é tão ridículo, é uma fraude tão grande, quando ele deixou de ser um órgão estatístico e se transformou numa entidade ideológica, chega a ser tão ridículo que Belém é uma metrópole neo-indígena dos trópicos. É uma cidade onde as pessoas, a ascendência indígena domina tudo. Ao contrário de Salvador, onde é enorme a ascendência negra. No entanto, nos números do IBGE, Belém tem 80% da população negra, porque são os pardos que viram negros. E Salvador tem 80,01. Quer dizer, Belém e Salvador têm o mesmo número de negros pelo IBGE. Olha o ridículo que a gente está chegando. A fraude sobre o Brasil. E aí vem falar, precisamos do IBGE para fazer as políticas públicas, mas como? Formular políticas públicas a partir de fraudes gigantescas? Qual é a grande consequência desse tipo de manipulação? A grande consequência negativa, na sua opinião? A gente não consegue se enxergar como povo, como esse povo miscigenado. Que tipo de consequência que isso tem, na sua opinião, na vida das pessoas? Quer dizer, o senhor falou de educação, o senhor falou de políticas públicas, e na vida do cidadão, isso muda alguma coisa no dia a dia ali? Bom, claro, porque você passa a ter políticas públicas para negros. O mestiço não existe. Então, você acaba forçando as pessoas, porque ser mestiço não dá camisa a ninguém, não dá futuro a ninguém, todas as benesses das políticas públicas são para negros, todo mundo vai se definindo como negro. Isso é uma tremenda falsificação da realidade do cotidiano brasileiro, da vida brasileira. Quando você diz que o Brasil não é um país mestiço, você vira de costas para o país. Você está falando de outro mundo. Você não está falando das realidades brasileiras. Mas você impõe essa falsificação. Impõe porque passa a ser registrado nos seus documentos, porque cotas de emprego nos serviços públicos você passa a ter que se definir como negro, você tem que responder às provas em concursos públicos segundo a ideologia identitária dominante, você passa a ter que se comportar assim socialmente. Isso modifica totalmente a vida das pessoas. E em cima de uma grande fraude, é isso que eu falo, porque quando uma das coisas que são também tem que ser combatidas no Brasil é esse truque da média estatística. Porque isso é que você fala assim, vamos dar esse exemplo mesmo de brancos e negros. Se 1% da população brasileira tem mais posses, mais dinheiro, mais bens, 40% eles esse 1% detém 40% da riqueza brasileira, e esse 1% é predominantemente branco, é evidente que toda a média branca vai ser puxada para cima. Mas isso é a média estatística. Se você vai para a realidade dos números absolutos, a coisa é outra. Depende da região onde você esteja. O Brasil tem 39 milhões de pobres mestiços, 19 milhões de brancos mestiços, só 4 milhões de negros na pobreza. Então, os números absolutos é que revelam a realidade, e não o truque da mídia estatística. Porque a mídia estatística, se eu tenho 1 tonelada de ouro e meus filhos não têm ouro quase nenhum, têm o mesmo ouro da família que mora ao lado, pouquíssimo ouro, meus filhos ficam riquíssimos. Porque pela média estatística, eles passam a ser somados, dividir essa tonelada de ouro que eu tenho. A média estatística é um truque nefasto que falsifica a realidade.
A gente tem que lidar com os números absolutos. E aí você vai ver que o Brasil não é uma sociedade de castas raciais. O Brasil é uma sociedade de classes raciais. É diferente. Porque os pardos são maioria no Nordeste. Então, a maioria dos ricos do Nordeste é parda. A maioria dos pretos do Nordeste também. Já você chega em alguns lugares do Sul, a maioria da população é branca. Sim. Como Santa Catarina. Nesses lugares, a maioria dos ricos é branca. E a maioria dos pobres é branca. Claro. Então você tem que ler o Brasil com os números absolutos e não com os truques do IBGE que só são direcionados para comprovar uma ideologia sobre o Brasil.